Shabbat Shalom a todos, tudo bom? Então, estamos aqui para mais um vídeo que nós temos o compromisso de toda semana estarmos estudando um pouquinho sobre o nosso material no nosso grupo Teshuvah Torá. Pois bem, essa semana estamos falando sobre a reforma e contra-reforma e paramos na página 31 da nossa apostila, aonde fala sobre os franciscanos espirituais, ok? Nós falamos até agora o momento falamos sobre John Wycliffe, John Hus, um pouco sobre Martinho Lutero e alguns pré-reformadores, né? Pois a reforma mesmo tem como seu principal exponente Martinho Lutero. Pois bem, hoje vamos dar continuidade a esse material. Vamos continuar falando sobre a reforma e contra-reforma, mas a partir da página 32, quando falamos sobre os valdenses. Valdenses é um grupo que se separou da igreja, renegando alguns conceitos de prática, né? Eles não reconheciam a ideia apostólica, apocalíptica, ou seja, para eles não existia mundo vindouro. O conceito de um mundo vindouro para eles era uma criação da igreja. Isso tornou esses conceitos completamente anátema para eles, ok? Os valdenses eles tinham uma visão de que a igreja estava corrompida porque estava vivendo em cima de luxos, ou seja, eles acreditavam que a igreja original, a igreja primitiva, tinha que ser uma igreja pobre, uma igreja onde abria-se mão de todas as riquezas que pudessem ter no mundo material. Eles têm como um exemplo o apóstolo Pedro, né, que largou o seu trabalho para viver exclusivamente de pregar o Evangelho, as boas novas de Yeshua. E aí, na mente deles, ele deixou a sua riqueza devido ao seu trabalho ele era mercador, né? Ele era um mercador, ele era rico, segundo a literatura, e eles entendem que para você servir a Deus, você tem que abrir mão das suas riquezas materiais, buscando exclusivamente as riquezas espirituais. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo sobre os valdenses. De antemão, quero deixar aqui para todos uma pequena meditação. Estamos passando por um momento difícil entre alguns irmãos da nossa casa, nossa sinagoga Beit Miklat, que infelizmente foram acometidos por Covid, estão em tratamento, estão em repouso. Outros tiveram alguns quadros, uma evolução no quadro para ruim. Então venho aqui clamar a todos os irmãos que no momento de suas orações, lembre desses irmãos que estão aflitos, que estão enfermos, tá? Vamos seguir conforme a nossa prática de fé, assim como Yeshua diz que devemos amar ao próximo também como nós mesmos. Então, vamos seguir esse padrão para que possamos sim estarmos conectados plenamente com o Pai. Vou deixar uma pequena reflexão que se encontra no livro de Tiago, Jacob, capítulo 5, a partir do verso 13, que diz: Está alguém entre vós aflito? Ore, este alguém está contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os líderes da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor.
e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Então vamos cumprir, vamos orar, vamos interceder para os nossos irmãos, pois é uma dádiva que o Eterno nos deu, ensinado pelo seu Filho Yeshua, de amarmos o nosso próximo como nós mesmos e podermos nos colocar na posição do nosso irmão. Pois, antes de tudo, eu sempre procuro pensar, agir da minha forma assim. Se fosse comigo, será que eu não gostaria de receber uma oração? Será que eu não gostaria de ser procurado por alguém da minha sinagoga para estar intercedendo por mim? Será que eu não gostaria de ter um pouco de atenção para poder fortalecer o meu coração, minha alma, pois sozinho eu sei que nada posso? Então, da mesma forma que eu reflito dessa forma, desse pensamento, desse prisma, eu apresento para vocês, se vocês não fazem, esse ponto de vista. É interessante nós meditarmos em cima disso. E se fosse conosco? Amém? Então, vamos dar continuidade ao nosso material. Vamos lá, página 32, os valdenses. Enquanto os espirituais esperavam ansiosamente a igreja da nova era vindoura, os valdenses, destituídos de fervor apocalíptico, voltaram a buscar a eclésia primitiva, né? Aqui começa o termo igreja primitiva. Modelando suas congregações pela simplicidade da igreja primitiva, os valdenses remontavam sua origem a um valdez ou valdo, mais tarde chamado Pedro, para mostrar seu vínculo com o apóstolo Pedro, que abandonou sua carreira de rico mercador por uma vida de pregador mendicante. Os pobres de Leão, como eram chamados os primeiros adeptos, logo conquistaram ampla aceitação entre as classes mais baixas. Como disse, os pobres de Leão, como eram chamados os primeiros adeptos, logo conquistaram ampla aceitação entre as classes mais baixas. O movimento espalhou-se rapidamente pela maior parte da Europa, da França, da Itália, para a Suíça, para a Alemanha e até parar na Boêmia, onde houve uma curiosa mistura de conceitos valdenses e russitas, por se haverem desposados dos bens terrenos, a exemplo do próprio Cristo. Os valdenses eram às vezes chamados de nudum Christum sequentes, os nus seguidores de um Cristo nu. A visão dos valdenses acerca da igreja era caracterizada por uma tendência fortemente perfeccionista e uma predisposição antissacerdotal. Eles acreditavam que a igreja romana havia perdido toda a sua autoridade espiritual quando o Papa Silvestre I, do século IV, recebeu por dádiva uma propriedade e poder terreno do imperador Constantino. Apenas os sacerdotes valdenses, conhecidos por perfect, poderiam ouvir uma confissão ou dar absolução, já que somente eles eram limpos de pecado. Os valdenses, portanto, muito mais do que Wycliffe ou Hus, ligavam a eficácia dos sacramentos à qualidade moral dos sacerdotes. Seu antissacerdotalismo levou-os a eliminar de sua adoração vários rituais comuns à Igreja Romana, como, por exemplo, dias santos, dias de festa, relíquias, peregrinações, indulgência e até a crença no purgatório. Tudo isso foi varrido por se tratar de excrescências maléficas da falsa igreja. Os valdenses tiveram condições de sobreviver às frequentes perseguições por causa de seu modelo separatista da igreja e devido à sua prática de culto clandestino. A afinidade manifesta que tinham com o movimento protestante tornou-os candidatos principais à conversão. De fato, na Reforma, muitos dos valdenses uniram-se à Igreja Reformada
sem perder a própria identidade. Vejamos, os valdenses eles tinham esse padrão, né, diferente da Igreja Católica da época, aonde eles não aceitavam diversas práticas, né, alegando que aquilo ali foi uma aplicação errônea, né, tipo um acréscimo na igreja, nos conceitos litúrgicos. E com isso, você vê que eles têm uma certa aproximação com a reforma. Então, ou seja, quando começou a surgir a reforma, automaticamente os valdenses, por se tratarem de um movimento separatista, diferenciado da igreja, começou a aderir o conceito da reforma, né? Começou a se doar mais à reforma por se identificar em alguns momentos, né? Por mais que eles não aceitassem a reforma por completa, né? Digamos, de todas as teses apresentadas por Martinho Lutero ou por demais formadores, eles poderiam estar o quê? Não, a gente não concorda com A, mas concordamos com B, C e D. Então, eles botaram na balança e viram que a reforma para eles caiu melhor do que se mantivessem batendo nos conceitos da igreja e se mantendo lá, né? Até porque também se você vai bater contra alguma posição, você tem que se opor de forma plena, não estar junto, inserido no mesmo conceito e lutando contra. É meio que fora do contexto, né? Meio que sem lógica. A pessoa quer brigar com a igreja e ao mesmo tempo quer continuar na igreja, né? É como se estivesse enxugando gelo ou querendo mostrar mais uma parte. Aí apresenta-se a ideia mais política do que religiosa. Então, dali em diante começamos a ter um levante de diversos movimentos teológicos, né, por diversos outros líderes. E aí nós vamos encontrar agora um desenvolvimento, né, um desmembrar. Continuamos. A teologia na Baixa Idade Média. A partir do levantamento acima, né, valdenses e os demais, apresentados acerca da religiosidade e da eclesiologia da Baixa Idade Média, deve ficar claro que a Igreja, na véspera da Reforma, encontrava-se cercada de diversos modelos e espiritualidade de comunidade cristã, além das doutrinas acerca da natureza e função da Igreja. Esse período foi marcado por algumas correntes e desenvolvimento teológico, principalmente o escolasticismo e o misticismo, conforme veremos abaixo. Entendemos que esse é o momento ápice, onde a igreja perde a sua força e começa a diluir nesses diversos sistemas religiosos, nessas diversas filosofias teológicas. E aí você começa a ver que começam a surgir outros pensadores e filósofos acerca do mesmo assunto. E com isso, começa a abrir mais o leque. Então agora vamos entender o que é o escolasticismo, né? O termo escolasticismo refere-se à teologia das escolas, né? Nos séculos, desde a tomada de Jerusalém pelos invasores islâmicos em 638 até a sua retomada pelos cruzados cristãos em 1099, a teologia era basicamente trabalho dos monges, cujo estudo da Bíblia, dos pais da Igreja e da literatura clássica faziam parte de sua devoção à vida contemplativa. Anselmo da Cantuária, 1033 até 1109, foi chamado de o ápice do gênio escolástico primitivo e o fruto mais maduro das escolas monásticas. Sua teologia começa com a fé e prossegue através do entendimento, indo para a visão. Na teologia, a fé encontra-se sempre por ser compreendida. Fides quaerens intellectum. Não procuro entender para crer, mas creio para entender.
O equilíbrio entre a fé e a razão, de um lado, e entre a natureza e a graça, do outro, viria a ser a hesitante preocupação da teologia escolástica desde a época de Anselmo até a Reforma. A tentativa de aplicar os instrumentos da razão aos dados da revelação avançou significativamente e esse desenvolvimento atingiu seu ápice no século XIII, com o surgimento da grande Summa escolástica e dos esforços de teólogos como Alexandre de Sales, Alberto Magno e principalmente Tomás de Aquino, por harmonizar a filosofia de Aristóteles com um consenso patrístico conforme tinha sido infiltrado e transmitido desde Agostinho na sua obra Summa Theologica. Aquino tentou mostrar que Deus e toda a criação estavam unidos numa grande corrente de existência. A existência de Deus pôde ser provada pela razão natural e não como pensava Anselmo, por uma análise do próprio conceito de Deus, mas sim pela observação dos efeitos de Deus no mundo visível. Tão somente pela razão pode-se saber que Deus é, mas não que Deus é. Tomás utilizou-se das Escrituras interpretadas mediante a tradição para fornecer o material de sua exposição da Trindade, da encarnação, dos sacramentos e assim por diante. Tomás estava convencido de que havia uma harmonia essencial entre razão e revelação. Ambas testemunhavam, cada um em sua própria esfera, a unicidade de Deus, a unidade de toda a verdade e o fato de que a graça não destrói a natureza, mas sim a aperfeiçoa. Na percepção da história, Tomás foi visto como o mais influente teólogo que viveu desde Agostinho até Lutero. Ele tornou-se São Tomás em 1323, quando canonizado pelo Papa João XXIII no Concílio de Trento. Sua Summa Theologica foi colocada sobre o altar ao lado da Bíblia. Em 1879, o Papa Leão XIII declarou que o ensino de Tomás seria a filosofia oficial da Igreja Católica Romana. Ainda assim, a vitória final no tomismo não pôde obscurecer o fato de que a Baixa Idade Média estava longe de uma unanimidade na aceitação da teologia de Tomás. No século que se seguiu a Tomás, os dois teólogos mais importantes eram franciscanos, Duns Scotus, em 1308, e Guilherme de Ockham, em 1347. Ambos os pensadores estavam envolvidos numa importante transmutação da síntese escolástica do século XIII. Podemos apontar 3 mudanças básicas que tiveram consequências significativas para o desenvolvimento da teologia durante o período da Renascença e da Reforma. São essas três consequências. A da existência para a vontade, como a metáfora básica para a compreensão de Deus. A da metafísica para a meta-história, como meio de entendimento da relação entre Deus e o universo criado. A do discurso ontológico para o lógico, como método para fazer teologia. Tomás entendera Deus, sobretudo, relativamente ao esplendor da existência. Um de seus textos favoritos era Eu sou o que sou, que está em Êxodo, capítulo 3, verso 14. Entretanto, por insistir tão fortemente na conexão ontológica entre Deus e a ordem criada, Tomás chegou perto de limitar a liberdade absoluta de Deus, ao rendá-lo em seu próprio sistema, por assim dizer. Duns Scotus
reagiu contra essa tendência, postulando a primazia da vontade de Deus. Dentro do ser de Deus, a vontade divina tem precedência sobre o intelecto divino. Um ato é virtuoso simplesmente porque Deus ordena que assim seja. Se Deus não está necessariamente atado à grande corrente de existência, esta, todavia, está livre para ligar-se necessariamente mediante a sua palavra, sua promessa. Tanto Duns quanto Ockham fizeram grandes usos da distinção entre o poder absoluto de Deus, potência absoluta, e o poder ordenado de Deus, potência ordinata. O primeiro diz respeito ao poder pelo qual Deus, hipoteticamente, poderia fazer qualquer coisa que não acarretasse a lei da contradição. Deus não poderia tornar 2 mais 2 igual a 5, mas poderia, assim acreditava Duns, ter se encarnado num asno em vez de encarnar-se num homem. Poderia ter decretado que o adultério seria uma virtude e não um mal. Dentro da estrutura da liberdade absoluta de Deus, tornou-se importantíssimo salientar aquilo o que ele se comprometeu para o seu poder ordenado. Por seu poder ordenado, Deus decretou que a salvação seria dispensada mediante os sacramentos da Igreja e do recebimento de méritos, a aliança ou pacto de Deus. Isto é a promessa ou palavra de Deus, é a base da história da salvação. Ainda assim, por seu poder absoluto, Deus pode abolir as regras. Concebivelmente, Deus pode abolir alguém fora do sistema ordenado de méritos e sacramentos. Sola fides, apenas pela fé. A terceira mudança, a saber, das categorias ontológicas para as lógicas, foi levada a efeito por Guilherme de Ockham. A via moderna, caminho moderno, originou-se de seus ensinos em oposição à via antiqua, caminho antigo, que remontava aos primeiros escolásticos como Tomás. Ockham negava a existência de fato dos conceitos universais, ressaltando em vez disso o caráter deles como nomes, ou construto lógico. O nominalismo que se desenvolveu dessa posição centrava-se nos elementos individuais da experiência em seu sentido concreto, e em sua realidade contingente, e não em sua condição ontológica. Numa pretensa ordem de existência, tal perspectiva resultou numa posterior constrição da esfera da razão. Não era mais possível remontar, como Tomás fez, a partir dos efeitos de Deus do mundo, a existência de Deus como força motora, primeira causa e assim por diante. Este desenvolvimento implicou a morte da teologia natural, como fora apresentado pelos mestres escolásticos. A existência de Deus e a imortalidade da alma eram artigos da fé exatamente igual às doutrinas da Trindade e da encarnação. Stephen Osment descreveu o impacto dessas mudanças e a cosmovisão de Ockham na vida religiosa da Baixa Idade Média, insistindo tão firmemente na vontade de Deus e não em sua existência. Ockham criou as condições para uma nova ansiedade espiritual. Não a possível inexistência de Deus, mas a suspeita de que ele poderia deixar de cumprir sua palavra, de que não poderia confiar no que tinha prometido, de que o poder por trás de todas as coisas poderiam, por fim, se mostrar não confiável e não amistoso, de que Deus, em suma, poderia ser um mentiroso, não a existência de Deus, mas sua bondade, não a racionalidade da fé, mas a capacidade de crer em Deus. Esses se tornaram problemas espirituais de relevo. Vemos que aqui já começam a criar
uma teologia, um sistema onde Deus é falho. Aqui começam a querer botar Deus numa condição de humano, pois se não pode confiar no que ele fala, se não pode aceitar o que ele diz, sinal de que ele é falho, que não é digno de crença, né? E aqui você vê que por essa teologia aqui, se o Deus não é confiável, então tudo que ele fala pode ser mudado. Então você vê que eles começam a criar uma ideia de que você precisa se moldar mediante a um padrão diferente do que está na Bíblia. A Bíblia ela já está ultrapassada. Ali fala que o Eterno é Deus e que Ele é o provedor de tudo, mas se você não fizer por merecer, você não vai ter direito. Então você tem que fazer a sua parte acima de tudo, independente se você crê em Deus ou não, se Ele existe ou não, você tem que fazer a sua parte. Seja bom, que você será recebido por bondade, sabe? Aquilo que você dá, você recebe e automaticamente onde é que eles colocam Deus como uma súbita ideia de que pode ou não acontecer, se ele existir ou não, pode ou não acontecer algo conforme ele descreveu anteriormente. Então vemos que aqui já começa a criar um problema na teologia, né? Não aqui começa, mas aqui se acentua mais o problema. São muitos homens pensando, filosofando e acabam até criando heresias. Continuamos, agora vamos falar sobre o misticismo. No início do século XV, Jean Gerson, reitor da Universidade de Paris e um dos líderes do movimento conciliar, distinguiu 3 caminhos para o conhecimento de Deus. O primeiro, da teologia natural, discernia a obra de Deus na criação e buscava entender o Criador, aplicando o uso da razão humana ao mundo finito. O segundo, da teologia dogmática, investigava as fontes da revelação especial de Deus nas Escrituras, nos credos e na tradição da Igreja. O terceiro era a teologia mística. Por esse meio, a alma era, por assim dizer, arrebatada para além de si mesma e recebia uma experiência de Deus intuitiva e às vezes extáticas, desde o arrebatamento de Paulo ao terceiro céu, que está em 2 Coríntios 12, 1-4, passando pela recepção no corpo de Francisco dos estigmas, as marcas da paixão de Cristo, até a exposição de Bernardo acerca dos cânticos, como união íntima da alma com Cristo. O noivo, a experiência mística, havia sido um amparo na espiritualidade cristã. Uma linha dessa corrente teológica, o misticismo ontológico, enfatizava intensamente a desconexão entre Deus e a alma. A versão mais refinada desse tipo de teologia mística foi apresentada por Meister Eckhart, em 1327, teólogo dominicano, cujas ideias heterodoxas foram desenvolvidas numa série de sermões pregados a freiras, ele proclamava que bem no íntimo de cada indivíduo havia um abismo da alma, uma centelha da vida divina que mantinha a possibilidade de união com Deus ou absorção nele. Somente pelo processo doloroso de desligamento de si mesmo e de todas as outras criaturas, Eckhart chamava tal processo de Gelassenheit, deixar-se solto,
poderia ocorrer o momento da redenção final, aquele instante quando o Filho Eterno nasceria dentro da alma. Para alguns parecia que a doutrina de Eckhart acerca do nascimento do Filho Eterno dentro da alma levava-o a negar a historicidade do nascimento humano de Jesus, ou, ao menos, a menosprezar sua importância salvífica. Mais ainda, a teologia mística de Eckhart parecia levar em consideração o fim da linha para os canais estabelecidos da graça sacramental. Em outras palavras, o misticismo ontológico aplicou o poder absoluto de Deus à alma individual à custa do poder ordenado de Deus, mediando pelas ministrações sacerdotais da Igreja. As autoridades eclesiásticas não demoraram para reconhecer o caráter potencial explosivo da teologia de Eckhart. Ele foi acusado de heresia até que negou, dizendo: eu posso errar, mas não posso ser um herege, porque o primeiro tem a ver com a mente e o segundo com a vontade. Ainda assim, Eckhart foi condenado, embora postumamente, em 1329, por João 22, o mesmo Papa que 6 anos antes havia canonizado Tomás de Aquino. Só uma observação, é João 23. As ideias de Eckhart não morreram com sua condenação. Sua teologia foi traduzida em linguagem popular por seus discípulos Johannes Tauler e Heinrich Susso. De uma forma ou de outra, as tradições místicas da Baixa Idade Média continuaram sendo fonte vital de vida espiritual, de reflexão teológica até a Reforma, e continuaram sendo fonte na verdade, também durante esse período. O primeiro livro que Lutero publicou foi uma edição dos Sermões de Tauler, a que chamou de Teologia Deutsch, ou Teologia Alemã. Como veremos, o misticismo deu a Lutero o arcabouço que o possibilitou lançar sua crítica à doutrina medieval da justificação, embora ele não tenha conseguido chegar à sua própria formulação madura dessa doutrina central, até ter abandonado as premissas básicas do misticismo ontológico, pelo menos. Então vemos que aqui nós temos aqui um surgimento de outros teólogos, outras teologias que fazem aquela salada ainda maior, faz aquela mistura e que traz cada vez mais enfraquecimento à teologia e aos conceitos cristãos católicos, forçando diversas vezes com que a Igreja, ainda com seu pouco poder que já estava terminando, viesse a agir para impedir avanços, então condenava à morte, essas coisas todas. Então, agora vamos dar continuidade a um outro sistema chamado humanismo, que ele também foi muito forte e que você analisar tem resquício deles até hoje. Se o misticismo era uma teologia de todo mundo, que estendeu a possibilidade da união íntima com Deus a clérigos e leigos, príncipes e camponeses, homens e mulheres distintamente, o humanismo, por sua vez, foi um movimento de reforma que se originou com a elite intelectual da Europa, tendo sido dominado por ela. O próprio termo humanismo referiria-se nos séculos XV e XVI não tanto a uma filosofia universal de vida, mas a um método particular de aprendizado com base na redescoberta e no estudo das fontes clássicas da antiguidade, tanto pagãs, isto é, romana e grega, quanto cristã. Até certo ponto, o humanismo
foi um movimento de reação contra a escolasticidade predominante naqueles dias. Erasmo, que havia estudado teologia escolástica na Universidade de Paris, ridicularizou em seu elogio da loucura e dos requintes excessivamente minuciosos dos teólogos da época. Ele disse, abre aspas, então, há os teólogos, grupo notavelmente arrogante e melindroso. Eles interpretam os mistérios ocultos como lhes convém, como o mundo foi criado e planejado, porque canais à mancha do pecado infiltrou-se na posteridade de que maneira, em que medida e em quanto tempo Cristo foi formado no ventre de Maria, como na Eucaristia, os acidentes podem subsistir sem lugar estabelecido. Mas esses tipos de questões têm sido discutidos exaustivamente. Há outros tópicos mais dignos de teólogos importantes e iluminados, como chamam-se a si mesmos, que podemos realmente incitá-los à ação se forem enfrentados. Qual foi o movimento exato da geração da vida, da geração divina? Há diversas filiações em Cristo? É uma proposição plausível que Deus Pai pudesse odiar seu Filho? Poderia Deus ter tomado a forma de uma mulher, de um demônio, de um burro, de uma abóbora ou de uma pederneira? Nesse caso, como uma abóbora poderia ter pregado sermões, realizado milagres e sido pregada na cruz? E o que Pedro teria consagrado se o tivesse feito quando o corpo de Cristo ainda estava na cruz? E mais, Cristo poderia ao mesmo tempo ter sido chamado de homem? Teremos permissão de comer e beber após a ressurreição? Estamos tomando as devidas precauções contra a fome e a sede enquanto há tempo? Esses sutis refinamentos de minúcias tomam-se ainda mais sutis mediante todas as diferentes linhas de argumento escolástico, tanto que vocês sairiam mais facilmente de um labirinto do que das tortuosas obscuridades do realismo. Nominalistas, tomistas, albertistas, ocamistas, escolistas, e não mencionei todas as divisões, somente as principais. Erasmo ainda acrescentou que os próprios apóstolos precisariam da ajuda de outro Espírito Santo se tivessem de debater com nossa nova geração de teólogos. Vejam, ele está mostrando que essas teologias todas que surgiram no decorrer do tempo confrontam até mesmo com os ensinos dos apóstolos. E ele até, isso aqui para mim é uma forma sarcástica de falar, que os apóstolos teriam que pedir ajuda a outro Espírito Santo, né? Que o Urua tivesse que voltar para poder fazê-los entender e debater sobre essas teologias que surgiram. Como a gente fala, se Rav Shaul Paulo reaparecesse hoje, ele acharia até graça, porque hoje, pela liberdade que nós temos de pregar, de ensinar, de falar da palavra, é tanta que ninguém aqui está sujeito a morrer porque falou de Deus ou falou do amor de Yeshua. Não. Mas na época dele, se falasse em Yeshua, era morto. Se pregasse sobre a salvação através de Yeshua, era condenado à morte. Se falasse da morte de Yeshua, era herege. Então, ou seja, tudo era condenado na época. Hoje não. Hoje é tudo mais fácil. Hoje a gente abre um vídeo, fala sobre Yeshua, sobre Deus e Baruch Hashem, nada nos acontece. Mas é o que ele mostra aqui, quando ele fala
sobre justamente Erasmo, quando ele fala, ele questiona tudo isso, ele já mostra que até os apóstolos teriam dificuldade de tentar entender. Continuando, em certo nível, a colheita humanista de fontes clássicas levou a uma crítica radical das instituições eclesiais e da teologia tradicional. Lorenzo Valla, 1457, provou, mediante uma análise linguística, que a chamada Doação de Constantino, um documento no qual grande parte da reivindicação papal sobre a autoridade temporal estava baseada, era de fato uma forjadura do século IX. Em outro aspecto, Valla desafiou a tradução tradicional da palavra grega metanoia como fazer penitência. Ele demonstrou que o termo realmente significava arrependimento, referia-se a uma mudança genuína da mente e do coração, não atuação ritual requerida pelo sacramento da penitência. Erasmo incorporou a tradução da Valla em sua edição 1516 no Novo Testamento grego. Por sua vez, Lutero encontrou nessa nova leitura no texto original uma base para seu ataque frontal à prática da indulgência. Talvez a contribuição mais positiva dos eruditos humanistas é a renovação religiosa do século XVI, tenha sido a série de edições críticas da Bíblia e dos pais da Igreja, amplamente disseminadas graças ao sucesso fenomenal da imprensa. O pai da Igreja, favorito de Erasmo, era Jerônimo, mas a fonte patrística mais influente para a teologia reformada, sem dúvida, foi Agostinho. De fato, nos séculos imediatamente anteriores à Reforma, houve algo como uma renascença agostiniana, gerada em parte por um renovado interesse na teologia de Agostinho dentro da própria ordem agostiniana e pela atração que Agostinho provocava nos primeiros humanistas, tais como Petrarca, por exemplo. Aqui você vê que todo o esboço da reforma, através de Lutero, cada vez ganhava-se forma, porque a cada hora aparecia material de grande exponência para que ele se apoiasse nas ideias dele para atuar na reforma protestante. Continuamos. Vamos falar agora das vendas de indulgências, uma das práticas muito usada pela igreja da época, que infelizmente fez com que a igreja da época tornasse o poder que ela foi durante muitos anos. No que consistia a doutrina das indulgências? Acreditava-se que Cristo, em pessoa, a Virgem Maria e muitos santos tivessem ganhado, durante sua vida um surplus de mérito que poderia ser distribuído entre os cristãos menos praticantes da fé e que haviam, ao contrário deles, acumulado um déficit em razão dos pecados cometidos. E para expiá-los, deveriam passar um longo período no purgatório. Os papas, através de Pedro, possuíam as chaves da igreja e tinham acesso a esse tesouro, e podiam estendê-lo aos pecadores que precisassem de uma diminuição da pena. Estes podiam, assim, privar-se de parte das riquezas acumuladas durante a vida terrena e receber em troca a riqueza espiritual dos santos. Mesmo não sendo possível comprar a salvação, podia-se, no entanto, pagar pela remissão, mesmo que total, da pena. O auge dessa prática se deu durante o pontificado de Leão X, em 1513 a 1521, que lançou uma abertura política de venda de indulgência. Verdadeiros mascates percorreram a Europa vendendo cartas de indulgência,
quase bônus paraíso, que podiam ser comprados sem maiores formalidades. Só um adendo, é importante falar sobre isso, porque as pessoas tinham e têm até hoje como prática em algumas igrejas, inclusive igrejas evangélicas, que quanto mais você dá, mais você recebe. Aquela prática da teologia, esqueci o nome que se dá, a teologia, meu Deus, esqueci. É onde você pratica uma teologia completamente antibíblica, que quanto mais você doa, mais você paga, mais você investe, mais você gasta na igreja, mais você banca, mais você faz pelo reino de Deus, você estará sendo abençoado. Aí pega-se pessoas que têm uma mentalidade fraca, pessoas que infelizmente estão passando por um problema psicológico, psiquiátrico, familiar, degradação pessoal, e aí você começa prosperidade, teologia da prosperidade. E aí a pessoa começa a pensar assim, poxa, eu vou me entregar de cabeça, vou dar tudo que eu tenho, porque eu tenho certeza que Deus vai me abençoar em dobro. Então ele pega o pouco que ele tem e se desfaz, doa para a igreja, doa, faz um monte de coisa, de acordo conforme a liderança pede, na expectativa de ser abençoado. Mas não é isso que Deus quer de nós. Nunca foi. É um grande erro que essas pessoas cometem, não porque sabem o que estão fazendo, não sabem. Posso falar por experiência, só para fazer um parêntese aqui. Eu tive minha avó, já quase período já no fim de vida. Ela teve um problema de saúde, onde ela teve amnésia, esqueceu dos filhos, esqueceu das filhas. Ela tinha 12 filhos e minha avó, ela só reconhecia uma filha. E nesse período ela era cristã, católica, mas conheceu a Igreja Universal do Reino de Deus. Não estou falando absolutamente nada sobre a igreja, estou contando a experiência familiar que eu tenho. E aí, a minha avó, ela começou a congregar numa igreja, Assembleia de Deus, lá no interior de Minas Gerais. E aconteceu um fato que muito trouxe tristeza para a gente, da família. Apoiada pelo pastor local, ela se viu envolvida na obra. Ela fez um documento passando toda a sua pequena aposentadoria que meu avô deixou, que ela tinha direito, passando todo aquele pouquinho que ela tinha para a igreja. Infelizmente, minha avó faleceu depois de um tempo, absolutamente pobre, sem nada. Até as pequenas rendas que ela tinha, que era referente à aposentadoria, à pensão do meu avô, tudo ela perdeu. Eu não posso dizer para vocês o que fizeram, mas da noite para o dia, vamos assim dizer, ela já não tinha mais nada. E tudo que ela poderia fazer naquele período, era só estar na igreja. Isso gerou um choque muito grande na família, tanto que até tios meus tentaram reaver alguma coisa, se tinham o que fazer, mas não tinha mais o que fazer. Depois que ela faleceu, então, aí automaticamente é cancelado, então não tinha mais o que brigar. Isso ficou marcado porque é justamente a indulgência. As pessoas pegam, né, aquele irmão que está passando por algum momento, ou
é uma pessoa sem um conhecimento bíblico pleno e começa a empurrar conceitos na mente dela, conceitos de salvação mediante a obra que ele se refere a comprar, é pagar, é doar, é rendar-se de terreno nos céus, essas coisas todas. E aí começa essa prática. Bem, voltamos aqui. Em 1517 foi divulgada a taxa camária. Gente, me perdoe, são termos latim que eu não entendo, tá? Uma lista das indulgências previstas para os vários pecados, com um tarifário a elas referente. Algumas delas reportadas a seguinte: o eclesiástico que incorrer em pecado carnal, seja com freira, prima, sobrinhas, afilhadas, ou enfim, com outra mulher qualquer, será absolvido mediante o pagamento de 67 libras e 12 soldos. Se o eclesiástico, além do pecado de fornicação, pedir para ser absolvido do pecado contra a natureza ou de bestialidade, deverá pagar 219 libras e 15 soldos. Mas se tiver cometido pecado contra a natureza, com crianças ou animais, e não com uma mulher, pagará apenas 131 libras e 15 soldos. A religiosa que quiser se quiser ser abadesa, após ter se entregado a um ou mais homens simultaneamente ou sucessivamente, dentro ou fora do convento, pagará 131 libras e 15 soldos. Os sacerdotes que quiserem viver em concubinato com seus parentes pagarão 76 libras e 1 soldo. A mulher adúltera que pedir absolvição para se ver livre de qualquer processo e ser dispensada para continuar com a relação ilícita, pagará ao Papa 87 libras e 3 soldos. Em um caso análogo, o marido pagará o mesmo montante se tiver cometido os incestos com o próprio filho, acrescentar-se-ão 6 libras pela consciência. A absolvição de homicídio simples cometido contra a pessoa de um leigo custará 15 libras. Se o assassino tiver matado 2 ou mais, em um único dia pagará como se tivesse assassinado um só. Pelo assassinato de um irmão, uma irmã, mãe ou pai, pagar-se-ão 17 libras. Aquele que matar um bispo ou prelador ou prelado de hierarquia superior pagará 131. Se o assassino tiver matado mais sacerdotes em várias ocasiões, 137 libras. Aquele que quiser comprar antecipadamente a absolvição por qualquer homicídio acidental que possa vir a cometer no futuro, pagará 168 libras. O herege que se converter pagará pela absolvição 269 libras. O filho do herege que tiver sido queimado, enforcado ou executado de qualquer outra forma poderá ser readmitido apenas mediante pagamento de 218 libras. Olha só. O filho do herege que tiver sido queimado. Ou seja, o pai foi o pecador perante a igreja, e se o filho quiser se manter na igreja, ele... Os leigos feios ou deformados que queiram receber ordenamentos sagrados e ter benefícios pagarão a chancela apostólica de 58 libras. Igual quantia pagará o vesgo do olho direito, enquanto o vesgo do olho esquerdo pagará ao Papa 10 libras. Os estrábicos pagarão 45. Você vê que aqui é uma lista de pagamentos ao Papa por pecados. Mas se você for analisar bem, assassinato não tem quem comete um crime de assassinato diante de Hashem é um pecado. Pecado de morte. Entendeu? Somente ele pode revogar o seu pecado, o meu pecado. Então, você vê que aqui a prática era bem absurda.
Eram coisas completamente desconexas da Bíblia, das leis. Como é que pode um adúltero, o cara cometeu um erro, de vez de pedir perdão a Deus, ele vai lá, a igreja paga lá 87 libras, 90 libras. Engraçado é que todos os crimes cometidos contra os papas, contra o clérigo, contra os bispos, são tudo absurdamente caros. Ou seja, é mais fácil matar um ser humano do lado, na rua, um qualquer, é mais barato, do que matar um bispo e depois ter que pagar por isso, que é um absurdamente caro. Essas são coisas absurdas que eu acho que até deve ser até louco para a gente tentar entender isso. Entendeu? Então, vamos lá, deixa eu só concluir essa leitura. Não havia crime, nem o mais cruel, que não pudesse ser perdoado mediante pagamento. Naqueles anos, o dominicano Tetzel percorreu a Alemanha vendendo cartas de indulgência. Mais tarde, Lutero descreveria sua obra da seguinte forma, entre aspas, seus poderes e graças foram ampliados de tal forma pelo Papa que se alguém violasse ou engravidasse a Virgem Maria, ele teria perdoado aquele pecado, assim que uma quantia fosse colocada em sua bolsa. Ele redimiu mais almas com as indulgências do que São Pedro com seus sermões. Quando era colocado em sua bolsa um dinheiro pelo purgatório, a alma se elevava imediatamente para o paraíso. Não havia necessidade de comprovar dor ou arrependimento por um pecado, se era possível comprar indulgência ou carta de indulgência. Tetzel vendia até o direito de poder pecar no futuro. Qualquer coisa era garantida em troca de dinheiro. Porque se você vai pagar antecipadamente por um pecado que você não cometeu, que você pudesse vir a cometer, é lógico, você já está se garantindo antecipadamente do perdão. A venda de indulgência era apenas a ponta do iceberg de um fenômeno geral de corrupção da igreja da época. Os altos prelados acumulavam mais encargos às relativas prebendas. Os bispos não residiam nas sedes a eles designadas. Por exemplo, o nobre de Ferrara podia ser nomeado arcebispo da Hungria. Ele nunca saía de sua casa. Como a gente estava falando, limitando-se a receber o dízimo dos fiéis de cujas almas devia cuidar. O título de cardeal, que era o príncipe, também em sentido terreno, muitas vezes não era resultado de um longo percurso espiritual, mas da venda ou concessão do Papa a parentes e amigos. Quem podia se permitir o comprava para o filho, caçula ou ilegítimo. Por vezes, adolescentes com uma renda vitalícia. O próprio Leão X se tornara cardeal aos 13 anos. Os pontífices eram, em todos os aspectos, soberanos renascentistas, como os reis, eliminavam os adversários e se cercavam de homens de confiança, como os reis. Usavam a intriga e o homicídio político, como o Papa Alexandre VI Borgia, por exemplo, e seu filho César. Como os reis declararam guerra contra seus inimigos e conduziam as tropas na batalha. Cita-se o Papa Júlio II, que foi retratado em armadura. Como os reis tinham concubinas e filhos bastardos, e como os reis amavam as artes e protegiam os artistas. Mas os cuidados com as almas nada tinham a ver com tudo isso. Então, você vê que chegamos no ápice da queda da igreja. Ali, nesse texto que nós lemos até agora, vemos que a igreja ela está num momento de declínio total. Deixou de ser uma instituição religiosa para cuidar da alma das pessoas,
para cuidar de si próprio, deixou de cuidar do próximo para cuidar de si mesmo. Todos buscando a matéria, a riqueza material. Todos buscaram